todos bem-vindos ao podcast Fala Professor. Eu sou a Alessandra Gaspar, professora com mais de 40 anos de experiência na área da educação. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, Fabíola Genebro, que vai falar sobre inclusão na sala de aula. E é um assunto muito especial. E ela vai trazer aí a sua visão e sua experiência sobre esse assunto tão importante. Doutora Fabíola, seja bem-vinda ao nosso podcast Fala Professor. Obrigada. Eu vou falar aqui um pouco do currículo da doutora Fabíola, que é extenso. A gente fez aqui só uma síntese, a gente vai passar o dia todinho aqui falando. Doutora Fabíola Camussa Genebro Damasceno, doutora em Educação, mestre em Educação Pública, com pesquisa na área de Educação Especial, psicopedagoga clínica, professora do AE, experiente em avaliação diagnóstica, atendimento de pessoas com deficiência e transtorno de aprendizagem, formação de professores e reabilitação neurológica. Currículo muito rico, e eu estou aqui com a doutora Fabíola para ter um papo muito rico. Com certeza vai ser um momento de grandes reflexões para os nossos professores, que tanto precisa dessa informação. Sempre esse assunto de inclusão, ele vai ser sempre necessário ser muito debatido. A gente precisa sempre se aprofundar nesse estudo. Eu acho que nunca a gente está pronto e acabado com ele. E você veio aqui para enriquecer esse momento. E aí, para a gente começar, é uma pergunta bem óbvia, mas é necessária. Me fale e me explique um pouco sobre esse conceito de educação inclusiva. Pronto, a educação inclusiva, né? Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, falar prazer sobre é meu. esse tema, que eu sou apaixonada, né? E compartilhar principalmente com os meus colegas professores, porque é um desafio diário esta educação inclusiva. Tá? O conceito de inclusão, ele é um conceito abrangente. É o direito à presença, à matrícula e uma educação de qualidade para todos os grupos de diversidade, sejam eles diversidades culturais ou em relação às necessidades educacionais especiais. Então, o termo educação inclusiva, ele engloba a educação especial, engloba a educação do quilombola, do indígena, engloba a diversidade sexual, tá? A diversidade religiosa, cultural, etc. Então, a inclusão é essa vivência de entender que na escola nós acolhemos a todos os públicos e que esta educação ela tem que ser de qualidade e atingir toda essa diversidade, neurodiversidade, neurodivergência, que são os termos, né, atuais bem direcionados para essa vivência da educação inclusiva. Porque hoje não tem mais como a gente não incluir todo mundo. Exato. Não tem como você deixar alguém à margem por conta de alguma desses, né, características que você falou. Todos nós fazemos parte, porque nossa sociedade é uma sociedade que tem que ser inclusiva, tem que ser acolhedora, né? Para que a gente equitativa para todos, né? Isso é muito importante. Doutora Fabíola, e esse NE, e me explique também a diferença entre o transtorno de aprendizagem e a deficiência, porque a gente vai falar muito em siglas, e aí sempre eu vou estar perguntando o que é que significa cada sigla, que é para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, né, nos assistindo. E no nosso dia a dia da escola, quando a gente recebe, né, o nosso diário de classe, a lista dos alunos matriculados, a gente recebe essas siglas e fica, o que é esse NE, o que é este AE, né? Vamos entender melhor, mas são nomenclaturas que fazem parte do nosso dia a dia na escola, né? E olha que oportunidade nesse podcast aqui com a professora Alessandra, que teve essa iniciativa de trazer esse canal de formação continuada, né? Então, de fácil acesso para todos. Então, esse é um momento muito inclusivo. Um podcast falando sobre esse tema, né? Para nos ajudar no dia a dia da escola. E aí, entender o que é este NAE, tá? Às vezes, como professora do AE, eu acho graça, eu vou explicar no dia a dia da escola. Pessoal, um termo é AE com A e outro termo é NAE com E. Vamos entender o que significa, né? Pronto, isso. O NE é a necessidade
educacional especial. A necessidade educacional especial, ela engloba toda essa circunferência, todo esse público que foi citado, né, no ponto anterior do que é educação inclusiva. Mas é importante nós entendermos que nessas necessidades educacionais especiais, que todos estão no dia da escola, que nós temos uma classificação, uma divisão para trabalhar no dia a dia melhor e direcionar essa educação inclusiva, né? Para isso, nós trouxemos uma tabela para deixar bem claro o que são essas necessidades educacionais especiais em EE. Tá? A gente vai abrir agora para explicar melhor. Pronto. Então, meus queridos, falando sobre a necessidade educacional especial, nós trouxemos, professora Alessandra, esse slide, tá? Que fala sobre a educação inclusiva e, principalmente, essa tabela, tá? Para visualizar, para entender melhor pedagogicamente, nós dividimos em 3 públicos. Toda essa tabela, todo este público são as necessidades educacionais especiais, que a sigla é NEE, que a gente recebe tanto no dia a dia na escola. Mas nós temos essa subdivisão. Nós temos o público-alvo da educação especial, nós temos os transtornos de aprendizagem e as doenças mentais ou os transtornos psiquiátricos. Esse, educação especial, transtorno e doença, são as necessidades educacionais especiais. Mas no dia a dia da escola, quem é o público-alvo do atendimento educacional especializado, AEE, que às vezes a gente confunde a sigla NEE com AEE. NEE é este público com as necessidades. O AEE já é a política de inclusão que vigora nas escolas desde 2008, instituídas pelo MEC, que atende a este primeiro público aqui, que é o público com deficiência, altabilidade, superdotação. Aí entra a educação especial. Quem é o público atendido pelo atendimento educacional especializado? As pessoas com deficiência visual, auditiva, motora, intelectual, deficiência múltipla, que é uma associação de mais de uma deficiência acometendo o sujeito, uma surdo-cegueira, uma deficiência física e intelectual, tá? E o transtorno do espectro autista, TEA, junto com a alta habilidade e superdotação. Então, este é o público da educação especial. Mas na escola, nós também recebemos, atendemos e incluímos as pessoas com transtorno de aprendizagem. Tá? E aí nós temos o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, a dislexia, que é o transtorno da aprendizagem na área da leitura, a descalculia, transtorno da aprendizagem na área da matemática, dislalia, que é um transtorno que afeta a fala e a alfabetização, desortografia, transtorno de escrita, né, de compreensão das regras da língua portuguesa, e disgrafia, que é um transtorno motor da escrita. Todo este público está na escola, mas este público não é atendido no AEE, que é o atendimento educacional especializado. Esse público ele é avaliado e é encaminhado. E o professor também deve, no dia a dia, orientar como incluir esses alunos na escola, na sala de aula comum, toda a rotina pedagógica. Fora as pessoas com deficiência, alta habilidade e superdotação, transtornos de aprendizado, nós também temos as pessoas com doenças mentais, psiquiátricas, com ansiedade, depressão, esquizofrenia, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, transtorno opositor desafiador, TOD. Todos esses alunos estão lá conosco. Todos têm direito a uma educação inclusiva de qualidade, né? E aí cabe a nós conhecer, se aprofundar, para poder, no dia a dia da escola, desenvolver estratégias para que eles consigam, de fato, aprender, né? Contudo, é importante destacar que essa segunda tabela, essa terceira, não são o público-alvo da educação especial específico. São as pessoas com deficiência, autismo e alta habilidade e superdotação. Porque essas outras 2 colunas, que tem o transtorno de aprendizagem e as doenças, elas precisam de uma atenção mais profunda, mais né, direcionada para cada história. E a educação especial, a gente dá conta ali de, pelo menos, resolver, né? Apesar de também entender que elas precisam também de um acompanhamento. Exato. Né? Mas a gente consegue, dentro da escola, dar conta. Isso. E uma pergunta que veio aqui me angustiando. Sim. É porque
muitos professores dizem assim, o aluno com deficiência, ele vai para a sala de aula para só fazer aquela questão da adaptação ou de conviver com outras crianças, ou ele vai para a escola para aprender. Doutora Fabíola, uma pergunta que eu sei que é recorrente de muitos professores. Eles conseguem ensinar essas crianças que são deficientes, que têm esses problemas, dá para eles aprender, essas crianças, se o professor... Essa pergunta ela é a base maior da nossa conversa, né? Nós entendemos aqui um conceito de educação inclusiva. Nós entendemos quem é este público que perpassa, né, pelas necessidades educacionais especiais. Mas e aí? Por que eles estão na escola? O que a gente pode fazer? Qual é o maior objetivo? Eles realmente conseguem aprender? Essa é uma grande angústia do professor, né? Do coordenador pedagógico, do diretor e das famílias, tá? Então, é importante ficar claro que eles estão, sim, professora Alessandra, na escola para aprender. Todos podem aprender. Mesmo com o diagnóstico de uma deficiência, de um transtorno de aprendizagem, todos conseguem aprender. A grande questão é, quando nós estamos na escola no dia a dia, nós queremos que este aluno, com uma especificidade, se adapte à nossa rotina, ao nosso currículo. Mas o movimento é inverso. A escola é que tem que se adaptar para cada uma dessas especificidades. Se eu tenho um aluno com transtorno do espectro autista, com dificuldades sensoriais, que se desorganiza com ruídos, poxa, o aluno tal, ele é inteligente, ele é um autista nível de suporte 1, que é o antigo nível leve, mas ele se desorganiza muito com barulho. O que a escola, em conjunto, aí entra direção, coordenação, professor do atendimento educacional especializado, professor da sala de aula comum, podem se adequar para que este aluno com sensibilidade auditiva consiga participar da rotina e aprender. Vamos procurar uma sala que fique mais longe do parquinho ou da quadra, que não tenha tanto ruído externo. Vamos ver se ele tem um abafador auditivo, que são aqueles fones que muitos usam. A família tem? Não tem. Ah, mas será que a gente consegue esse abafador através das políticas públicas? Vamos conversar, vamos fazer uma roda de conversa com os alunos da classe, para que eles possam ajudar a incluir aquele coleguinha, para no momento do brincar, alguns terem uma brincadeira mais tranquila e outros terem a brincadeira de movimento que gera mais barulho. Isso é um movimento coletivo de conscientização entre todos que fazem parte da educação, porque é o professor, junto com a gestão, com a coordenação, junto da família, com os próprios alunos, para conseguir incluir esse aluno com uma característica específica, que é a sensibilidade auditiva. Por que eu estou trazendo esse exemplo do dia a dia da escola? Porque eu sou do chão da sala de aula. Claro. E quando a gente fala da adaptação, da adequação, é esse movimento de todos buscarem uma estratégia para que aquele aluno se sinta bem, para que ele consiga ficar às 4 horas aula na escola, que é direito dele, ou às 8 horas aula, se for uma escola de tempo integral, na escola, que é um direito deste aluno, tá? Mas tem que haver esse movimento. Então, a escola é que vai se organizar, se adequar, se adaptar para que aquele aluno consiga ficar. Outro ponto muito importante, professora Alessandra, fora essa questão do dia a dia, são as vivências pedagógicas para que haja essa aprendizagem, tá? Aqui atrás nós temos vários jogos, alguns jogos são alfabeto móvel, vira-letras, jogo de ciências, do corpo humano. Nós colocamos aqui de forma ilustrativa para destacar algo que é positivo para o aluno com especificidade e para o aluno sem especificidade, que é o quê? O uso de metodologias ativas, concretas, para que eles experimentem e aí sim eles consigam aprender. Quando a gente fala de adaptação, de adequação, é entender que nós temos um currículo formal, isso é fato. Nós temos uma base nacional comum curricular para seguir, né? Nós temos as diretrizes curriculares.
no currículo do primeiro ano do Fundamental 1, há metas e objetivos durante aquele ano letivo para serem alcançados em relação às expectativas de aprendizagem daqueles alunos seguindo esse currículo. O aluno com deficiência desse primeiro ano, dando mais um exemplo do dia a dia da escola, Sim, sim. ele tem que ter acesso a esses mesmos conteúdos, certo? Mas a forma de mediar a aprendizagem para ele, se ele precisar, tem que ser adaptada. E aí é que a gente recorre aos recursos concretos, pedagógicos e lúdicos para que aquele aluno possa aprender. Se um professor do primeiro ano ele tem um planejamento de até julho, os seus alunos já, porque a gente segue todo um planejamento, preenche planilha, né, com metas de aprendizagem, faz todo um planejamento, tem o tempo do planejamento para isso, e há uma meta que até julho os alunos estejam lendo com fluência frases e compreendendo a mensagem principal daquela frase. O professor planejou trabalhar com a lousa, com data show, com texto fatiado, né? Com uma série de estratégias. Mas o aluno com deficiência intelectual do primeiro ano não conseguiu acompanhar aquela estratégia. Então, o que é que esse professor vai ter que fazer no seu planejamento? Porque é responsabilidade daquele professor. Ele vai pensar, poxa, eu não consegui com um texto fatiado. Eu não consegui que ele aprendesse a ler uma frase com um envelope surpresa. Eu vou usar um alfabeto móvel com ele. Eu vou sentar ali um pouquinho, naquele momento que a restante da turma está fazendo uma atividade que eu sei que os meus alunos, que o professor conhece, o seu aluno, Com certeza. consegue fazer com autonomia, eu vou sentar com aquele aluno e vou trabalhar com o alfabeto móvel. Então, Fabíola, isso aí é doutora, não sabe como é a realidade da minha escola, não. Na minha escola tem alfabeto móvel, tem material dourado, tem Tangram, bloco lógico. A minha escola não tem. A maioria das escolas tem esses recursos básicos pedagógicos disponíveis. Há verbas direcionadas para a escola especificamente para a compra desse tipo de material. Cabe a nós tirar de estar jogado lá na biblioteca só juntando poeira e usar na sala de aula com o aluno. Fabíola, mas a minha escola a gente só tem um bloco lógico para 4 turmas do primeiro ano. Pois vamos construir um bloco lógico com cartolina, EVA, papelão. Tudo nós podemos buscar formas de estruturar, de fazer esse material estruturado, material concreto para trabalhar com aquele aluno. Cabe o quê? O mover nosso, enquanto professor, que eu sou professor e eu preciso desse mover, buscar as estratégias para isso, tá? Porque se, digamos, está planejado no segundo ano B, tarde, trabalhar as formas geométricas dos sólidos com os alunos. E aí, o aluno com paralisia cerebral, ele vai ficar, na hora que está sendo trabalhada a matemática das formas geométricas, sentado, só cortando papel, ou ele vai ter acesso ao conteúdo, que são as formas geométricas? Ele tem que ter acesso ao conteúdo, sim. É direito dele, ele consegue aprender. Mas é o que a gente vai usar com esse aluno? Vamos pegar a massinha, vamos fazer um triângulo com ele, vamos fazer um quadrado. Vamos trazer as formas dos blocos lógicos para que ele consiga contornar o bloco lógico com canetinha, explicar o que é o quadrado, o círculo, o triângulo. Às vezes, a gente vê aquele aluno com deficiência, com uma característica externa, né? Mostrando uma grande limitação, e a gente não se aproxima daquele aluno e não sabe que ele pode, sim, aprender e ter um grande potencial de desenvolvimento. Eu já tive alunos, professora Alessandra, com paralisia cerebral, que faziam cálculos de fração, raiz quadrada, logaritmo, enfim, com nossos cálculos matemáticos que eu não consigo fazer. Eu usava só um tablet e um capacete com um pincelzinho que a gente usa para mexer no tablet, porque ele tinha as mãos hipertônicas, rígidas, não conseguia fazer o cálculo, só usou uma comunicação alternativa aumentativa. E aquele aluno com paralisia cerebral consegue fazer cálculos matemáticos que nos surpreendem. Incrível, né? Então, a gente tem que chegar perto do nosso aluno, a gente tem que conhecer o nosso aluno, buscar esses recursos dentro das habilidades que ele tem e também descobrindo as dificuldades para estimular e saber que o aluno A ele não vai ser igual ao aluno B.
mas que a estratégia concreta que eu trago para a sala de aula, ela vai enriquecer o currículo não só para o aluno com neuroatipia, com especificidade, com deficiência. O recurso concreto, ele vai enriquecer o currículo para todos os alunos, né? Se eu estou na educação infantil e eu vou trabalhar as partes do corpo humano, tem um jogo aqui, um quebra-cabeça das partes do corpo humano, e eu vou fazer um grande quebra-cabeça com cartolina, com papel madeira, desenhar as partes, e eles vão fazer um caça ao tesouro das partes do corpo humano, e um encontra a cabeça, o outro encontra o corpo, outros membros, né, superiores, os outros membros inferiores, e aí a gente monta aquele grande quebra-cabeça, e aí cada um depois vai dançar a música, mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, outro atrás, junto com o aluno com deficiência. Esse currículo, ele está sendo enriquecido para todos. Então, quem mais ganha com a educação inclusiva? Claro, o aluno com especificidade, mas o aluno dito normal, né, entre aspas, sem especificidade, neurotípico, tá? E aí é um mover do professor. E fora essas estratégias que a gente está conversando aqui, de chegar perto, de conhecer o aluno, de disponibilizar materiais concretos, né? E para que ele tenha acesso a esse currículo, tudo isso se chama adaptação curricular, né? Nós temos dois termos, professora Alessandra, adequação e adaptação. Esses termos, eles são sinônimos, tá? E aí, quando a gente traz esses recursos diferenciados, nós estamos adaptando o currículo para que todos aprendam. Fora os recursos concretos, esse estudo de caso, nós temos outras estratégias, e aí vai também para os nossos alunos maiores, que a gente não pode esquecer deles, né? Dos nossos meninos do 4º, do 5º, do 6º ao 9º ano, do Fundamental 2, ensino médio, ensino técnico, que a educação especial perpassa por todas as modalidades de ensino. Nós temos as atividades e as provas adaptadas. Tá? E aí a gente vai agora transmitir aqui na nossa tela um modelo de uma prova adaptada de língua portuguesa para o 8º ano, que eu não esqueci dos meus colegas professores hora-aula. Eu vou dar um exemplo de uma prova produzida por uma professora da Rede Municipal de Fortaleza, claro, com toda a ética e sigilo, tá? Da escola e do nome. Como ela elaborou essa prova para a sala toda e como a gente pode adaptar essa prova para um aluno nosso com TEA ou com TDAH. Tá certo? Tá, vamos ótimo. Reproduzir aqui. Falar de inclusão é entender que é o direito à matrícula inclusiva. Tanto que na rede pública existe um período do fim do ano letivo específico chamado período da matrícula especial. Sim, sim. Que é um período no final do ano para todos os alunos que têm um diagnóstico, um laudo médico assinado, carimbado, tudo bonitinho, possa se direcionar à escola mais próxima da sua residência e tentar a matrícula nesse período, garantindo a sua vaga, né? Isso. Então, é um direito à vaga, é um direito à educação de qualidade, porque quando nós falamos de que é uma matrícula que eles têm todo o direito garantido, não é só a matrícula. É a matrícula, mas é o dia a dia da escola para garantir a permanência. Se fala muito da permanência do aluno com especificidade na escola. E aí, dentro dessa permanência, nós já conversamos bastante sobre a necessidade da adaptação curricular, do uso de recursos concretos, de conhecer o aluno, que é o chamado estudo de caso, né? Dentro das escolas que hoje na rede de Fortaleza, dando um exemplo, porque a rede municipal de Fortaleza, ela é um exemplo para o Brasil inteiro. Com certeza. Em progressão de abertura de salas de recursos multifuncionais, onde acontece o atendimento educacional especializado, a rede de Fortaleza ela é exemplo em relação a isso. A abertura dessas salas, contratação de professores, né, contratação de profissionais de apoio educacional. Então, nós temos todo esse suporte para que essa inclusão aconteça de verdade, garantindo a matrícula, a permanência com essa vivência pedagógica de inclusão e também temos as adequações de prova e atividade, né? Então, é matrícula, permanência, atendimento educacional especializado, uso de materiais concretos e pensar nos nossos alunos maiores, que nós estávamos falando lá do 4º, do 5º, do Fundamental 2, da EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Todos passam por avaliações de rede, avaliações bimestrais. Fabíola, todos os alunos precisam de prova adaptada? De atividade adaptada? Não. Nós trabalhamos, como eu havia iniciado a fala, com estudo de caso. O estudo de caso ou o plano educacional individualizado, tá?
O que é isso? É conhecer cada aluno de forma única e ter um planejamento específico para ele. Por exemplo, eu sou uma professora do 4º ano B, manhã da escola X. Na minha sala, eu tenho 4 alunos autistas, certo? Contudo, conhecer esses 4 alunos não é sinônimo de que eles são iguais. Eles têm o mesmo diagnóstico, transtorno do espectro autista TEA, que é a sigla, mas o aluno A funciona de uma forma, o B de outra, o C de outra e o D de outra. São únicos, né? Isso. Cada um é único. Então, pode ser que o aluno A e o aluno B, que é nível de suporte 1 do autismo, que é o nível leve, consiga fazer a prova do jeito que a professora planejou para toda a turma. Tranquilo. Mas o aluno B, o aluno C, perdão, e o aluno D não conseguem fazer a mesma atividade ou a mesma prova. Eles têm condições cognitivas de realizar. E o que a gente faz? A adaptação dessa prova ou dessa atividade. Tá? E é porque todo aluno com deficiência ele tem que participar do sistema de avaliação, certo? E aí nós adaptamos essas avaliações. Nós temos várias formas de adaptação. Uma das formas é a redução de itens. Aqui eu trouxe uma prova de língua portuguesa elaborada para o 8º ano de uma colega da rede, eu até cobri por questão de ética, tá certo? O nome da escola, da professora. Uma prova muito bem elaborada, mas essa é a prova da forma que ela organizou para aplicar com todos da sala, tá? A prova vem com um cabeçalho com várias informações, vem com o símbolo da escola, embaixo do cabeçalho vem os itens para que o aluno consiga colocar o gabarito. Essa é a prova inicial elaborada por ela. E em seguida vem o restante da prova, com um texto que tem quase meia lauda e as questões, tá? É uma prova composta por 10 questões, ok? Ok. Aí eu vou voltar aqui para o texto para depois passar para a prova adaptada. Vamos pensar aqui nos nossos meninos que tem o modelo que eu dei dos 4 alunos autistas, né? Se os alunos autistas que não conseguem realizar essa prova, eles podem se desorganizar com um grande número de informações, eles podem se desorganizar com um texto muito extenso, porque 34% das pessoas acometidas pelo autismo têm comorbidade chamada transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Ou seja, eles perdem a atenção com facilidade, é difícil iniciar, manter, concluir, né? E também serve esse caso para um caso de um aluno nosso que tem um TDAH. Então, uma prova mais extensa, com um texto mais extenso, pode ser mais difícil do aluno conseguir resolver com mais autonomia, né? Aqui nós temos itens A, B, C e D. São vários itens para o aluno marcar. Ele pode até saber, mas se confundir por um grande número de informações na folha. Esse grande número de informações na folha nós chamamos de distratores. Ó. Esse cabeçalho tem um grande número de informações. Tem ainda um gabarito para o aluno preencher. Isso daqui pode gerar uma desorganização neurológica na hora de realizar a prova. Então, o que a gente faz com essa prova? A redução de itens, que é a prova adaptada. Adaptada, né? Isso, que eu vou mostrar para vocês agora, tá certo? Eu vou abrir o arquivo. Enquanto eu abro, nós temos também, fora a questão da prova adaptada, nós também temos a possibilidade de termos também outros tipos de adaptação. Como assim, professora Fabíola? Nós podemos ter a ampliação do tempo de prova, é outra forma de adaptação. Nós podemos ter a mudança da sala, tá? Porque tem alunos que conseguem fazer a prova do jeito que o professor organizou, como aquele exemplo que nós demos. Mas ele precisa de mais tempo para concluir. Então, se nós disponibilizamos, por exemplo, 2 horas a aula, a gente pode tentar disponibilizar para ele 3 horas a aula e ele consegue fazer a prova. Isso é uma adaptação. Chama-se ampliação do tempo de prova. Já eu posso ter outro aluno que ele não consegue fazer na sala com os colegas, porque ele fica ansioso, dá uma sudorese, tremor, nervoso, olha para um lado, olha para o outro, mas ele tem capacidade cognitiva de fazer a prova elaborada. Eu posso levar esse aluno para a sala da coordenação, ou para a biblioteca, ou para a sala do atendimento educacional especializado, onde ele tem um ambiente mais neutro, mais tranquilo, ele consegue resolver a prova,
Isso também é adaptação de prova de atividade. Fora a redução de itens, que era o que nós já estávamos conversando, né? Aqui eu brinquei, disse que era Escola Municipal de Tempo Integral Fabiola Janeiro, né? Porque é a prova que eu adaptei. Não quis botar nome de nenhuma escola, então criei aqui. Quem sabe um dia, né? Quem Quando sabe. um dia Deus me levar, tem um polo de atendimento com o nome da tia Fabiola, né? Escola em vida. Amém. Essa prova é a mesma que nós vimos da professora da rede de língua portuguesa. Só que eu adaptei e a gente já vê uma grande diferença no cabeçalho. Aquele cabeçalho tinha uma gama grande de informações. Tá? Aquilo pode ser um fator de desorganização, de dispersão. Então, na prova adaptada, colocou só o nome da escola, o nome do aluno e a data. O professor, ele sabe qual é o bimestre daquela prova. Ele não vai se desorganizar, né, no seu diário, no seu preenchimento de sistema ou do Google Drive, como no Fundamental 2 tem, se ele não botar aqui que é do terceiro bimestre. Ele vai saber de que é esse período, o aluno é dele, né? E o texto lá era um texto com a letra menor, era um texto com meia lauda de texto. O que é que eu fiz com o texto? Era uma resenha do filme Sempre ao Seu Lado. Eu resumi o texto, tá? E dividi cada frase em um parágrafo. Porque para um aluno que tem um déficit de atenção, ele normalmente lê um parágrafo e faz uma pausa. Se eu junto vários parágrafos, eu posso me perder, eu não sei mais onde eu parei. Professora, socorro, onde é que eu estou? Sai do meio para o final. Então, o que é que eu fiz? Eu resumi o texto, coloquei cada frase em um parágrafo e botei a prova em fonte 12. Porque fica mais fácil de visualizar, manter a concentração. Espaçamento entre linha 1,5, para não haver essa confusão mental, principalmente para um disléxico, né? Que ele já tem uma troca de letras na vivência da leitura. Então, se eu tenho um texto muito pequenininho, sem divisão direitinho dos parágrafos, como é que eu vou me organizar nessa leitura? Então, houve um resumo da prova, do texto, divisão do texto em parágrafos e espaçamento entre linhas 1,5. Então, meia lauda, ó, só esse tantinho de texto. Estão entendendo a redução? Ao concluir o texto, eu coloquei uma linha, né? Que é só um sublinhado reto no Word. Por que eu coloquei isso? Para o aluno entender visualmente, através desse ícone, dessa figura, que é essa linha, que o texto de fato acabou. E que a partir dali, ele vai iniciar as questões. Desconfigurou aqui um pouquinho na reprodução para a TV, mas não tem problema. Eu consigo explicar verbalmente, tá? Ó. Vem a primeira questão. De acordo com o que você leu, a finalidade do texto é... Lá na prova original, tínhamos 4 itens, né? Tínhamos A, B, C. Aqui eu coloquei 2 itens e esse quadradinho que veio para o meio, eu vou levantar para mostrar, tá? Não tem problema. Esse quadradinho, ele ficava aqui na ponta. É como se fosse o item A, tá bom? Então, em vez de ter 4 itens, eu tenho 2 itens e o aluno ele vai só fazer um X no item correto. Apresentar qual era a finalidade do texto? Era apresentar uma história de fidelidade de um cão à bravura do seu dono? Se esse for o item correto, o quadradinho está ali, ele vai e marca. O outro item, criticar determinadas atitudes humanas com seus animais de estimação? Não, não era esse item, então ele não marca. É uma redução de itens, redução do texto, redução de itens para ele marcar na múltipla escolha. Pode ser A e B, mas eu optei, porque eu conheço o meu aluno, que ele vai entender melhor só para fazer um X no quadrado. E, em vez de colocar as letras, coloquei esse quadradinho para ele marcar. E aí ele consegue ver. Ó. Segunda questão também era de vários itens, eu fiz a mesma mudança. Então, eu trouxe esse exemplo para ficar claro que é possível o aluno aprender. É possível que ele participe de tudo que está sendo planejado. Mas tem que haver, professora Alessandra, a intencionalidade pedagógica do trabalho realizado. Com certeza. Não é fazer de qualquer forma. Já são 22 anos que eu trabalho com a educação inclusiva. E eu já ouvi muitas falas que me doeram como professora, né? Por quê? Eu me formei e quando eu fiz a minha graduação, Fabiola, eu só tinha uma disciplina de educação especial. Na minha graduação, no meu tempo, ela era optativa, eu nem fiz. Ou eu fiz porque eu tinha que completar os créditos das cadeiras, como a gente dizia antigamente, das disciplinas, né? E, na verdade, quando eu tenho uma opção profissional de ser um professor, eu tenho que entender que este público ele vai estar lá
na minha sala de aula. Então, eu tenho que, enquanto professor, buscar estratégias, me capacitar, me formar para realizar essa educação inclusiva de qualidade. Dói ouvir determinadas falas, e aí eu digo de colegas mesmo, porque eu sou professora do chão da sala de aula. Ah, eu não tenho capacidade para isso. Ah, eu não sei, eu não me formei, é a que mais dói, a palavra é dor mesmo. Eu não me formei para ensinar autista. Eu não me formei para ensinar TDAH. Pois, meu amigo, você tem que fazer algumas reflexões sobre a sua vocação, sobre o seu trabalho diário. Porque em qualquer sala de aula que você entrar, você vai encontrar pessoas com autismo, com deficiência intelectual, com TDAH. Seja na escola pública, na escola particular, seja no ensino básico ou no ensino superior. A educação especial, ela perpassa por todas as modalidades de ensino. Hoje, professora Alessandra, no ensino superior, seja em universidade pública ou universidade particular, nós temos muitos projetos desenvolvidos para a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais. Sim. Por quê? Por que nós encontramos esse grande público no ensino superior, no ensino técnico também? Hoje, nós trabalhamos com os diagnósticos precoces, tá? Com a neuroplasticidade. Vale, Fabíola. Então, é por isso que agora nas escolas a gente encontra um grande número de laudos, né? Isso. O número de alunos com deficiência tem só aumentado as matrículas na escola? Sim, isso é bom. Isso não é ruim. Por que isso é bom? Para quando chegar no ensino técnico e no ensino superior, a gente encontrar os mesmos alunos que a gente deu aula lá no terceiro ano do Fundamental 1. Então, lá no superior. Isso. Isso mesmo. Hoje, dentro da vivência, né, tanto do atendimento clínico como da educação, quanto mais cedo um diagnóstico de uma especificidade, melhor. Tá? Então, hoje, os laudos eles vêm mais cedo mesmo. Do autismo, vem às vezes com 1 ano e 6, 2 anos, 2 anos e meio. Antigamente era depois dos 7. E aí nós perdíamos um tempo chamado tempo de grande desenvolvimento neurobiológico, que é o tempo da neuroplasticidade neural ou da neuroplasticidade. O cérebro da criança é como se fosse uma esponja, que a gente vai alimentando ali com aquela água, aquela esponja cresce, tá? O cérebro da criança funciona da mesma forma. Então, nós buscamos ter um diagnóstico mais cedo para conseguir o atendimento multiprofissional logo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta, neuropediatra, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, neuropsicólogo, para estimular o máximo possível aquela criança, para que ela cresça um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um adulto autônomo. Tá? Então, nós encontramos mais diagnósticos hoje por isso. E nós buscamos mais ainda matricular na escola o mais cedo possível para que eles tenham essa vivência, tanto, claro, da socialização, da interação, né, das vivências sensoriais, de estar com o outro e também de aprender. Então, todos podem aprender com todas essas estratégias. Adaptação, parceria com a gestão escolar, tá? É importantíssimo dentro da gestão ter um coordenador pedagógico que chegue ali junto naquela hora do planejamento, e a gente tem um caderno de planejamento e tem um espaço específico para os alunos com especificidade. Né? Espaço específico para os alunos com especificidade. É até redundante, mas é isso mesmo. E aí, já pensou no fulano? Cadê no teu planejamento? Deixa eu ver quais são as estratégias adaptativas que você vai desenvolver com fulano. O coordenador pedagógico chegar junto e... olha aqui, a gente não está trabalhando a força, ação, reação. Olha esse jogo aqui que a gente pediu no recurso PPP de alguma coisa. Dá para a gente trabalhar ação e reação e equilíbrio com esse jogo. Está aqui, use na sua sala de aula. Pois é, doutora Fabíola, você falando sobre isso, até abrindo aqui um parêntese, toda escola tem um PPP. Isso. O PPP nada mais é do que você saber com que você vai gastar aquela verba que vem para a escola, e é justamente com os professores dizendo o que é que eles precisam para trabalhar melhor ali o seu conteúdo. Então, isso já é uma oportunidade do professor solicitar o material que ele vai precisar usar para trabalhar aquelas crianças, né? Isso. E assim, essa sua fala muito rica, eu nem
quero atrapalhar muito, porque eu acho que o importante é quem está nos ouvindo é ter toda essa fala para refletir mesmo, porque é uma fala do dia a dia. Isso. Eu sou professora desde os 16 anos e muita coisa que você falou aí, de fato, a gente não tinha tanto diagnóstico, a gente dava aula para as crianças, tudo com alguma deficiência, mas a gente não tinha nem noção, porque elas não eram laudadas. Hoje tem essa facilidade, como você disse, das crianças serem laudadas mais cedo. Isso. Elas terem a oportunidade de ser tratadas de uma forma que elas vão ter o seu crescimento, porque, como você disse, tem toda uma gama de profissional que está ali ajudando aquela criança se desenvolver dentro da sua deficiência. Isso é muito bom. E aí, eu também tenho uma questão aqui a perguntar como professora, que eu escuto muito, né? Uhum. Eu trabalho com muita professora e eu escuto muito. É muito fácil, como você acabou de dizer. Uhum. Você, como doutora, especialista no assunto, falar disso aí. Eu não sei. Primeiro que você acabou de desmistificar isso. Uhum. Não interessa se você não estudou, mas eu, no meu entendimento, como professora, eu acho que hoje você tem que buscar, não esperar só aquela formação, se você é do particular ou se você é do público, aquela formação para te dar aquele conhecimento a mais. Mas você, como professora, que tem aquele seu aluno, e cada um tem sua especificidade, buscar para realmente fazer com que aconteça esse aprendizagem naquela criança, esse aprendizado naquela criança. E com tantos recursos, como você mostrou aí, né? Mas aí tem a professora que diz assim, menina, minha sala de aula tu não entende, não. Os meninos são assim, sabe, chamados danados, né? Uhum. Danados, eu não consigo ter uma concentração, não consigo separar. O que é que você me fala dessa questão dessa professora que ela entra na sala, ela mesma já tá desequilibrada emocionalmente para trabalhar com aquela sala, porque tem aquelas crianças com deficiência e tem as crianças que também são ditas normais, mas já entraram ali naquela baguncinha boa, né? Você tem, assim, um tipo de dica para dar? Sim. Como o professor deve cativar essa sua classe, esses seus alunos, para trazer para si e conseguir desenvolver esse trabalho? Perfeito. Assim, excelente colocação, professora Alessandra, porque nós, professores, né, nós não lidamos com a máquina, tá? Uma máquina dá um problema, a gente leva para um assistente técnico, conserta, se não deu certo, a gente adquire outra. E eu sempre digo que quem trabalha em escola, todo dia chega numa caixa de surpresa. Nós temos um planejamento, dito este flexível, e muitas vezes a gente não consegue executar o que foi planejado pela realidade da sala de aula. Alunos que vêm com fome, alunos que vêm de um contexto de vulnerabilidade social, alunos, às vezes, que não têm uma deficiência, mas que têm uma defasagem da aprendizagem, uma dificuldade da aprendizagem que é diferente de deficiência e de transtorno, e alunos com deficiência e transtorno, né? Então, o professor, ele realmente tem uma carga emocional significativa dentro desse contexto. Uhum. E muitas vezes o professor, ele se sente sozinho. Como é que eu vou manejar essa diversidade de situações da minha sala de aula, dos meus 32 alunos, né? E classes muitas vezes numerosas. Isso. Não é fácil. É preciso ter muita inteligência socioemocional. Tanto que é um projeto desenvolvido que eu conheci da rede de Fortaleza, que é para trabalhar exatamente as emoções dentro da escola. Isso, tem né? Sim. Uhum. Tanto do cuidado com o professor como com os alunos. Uhum. Agora, a grande dica em primeiro lugar, o professor ele precisa ter com a sua sala, mesmo nessa diversidade, um contrato pedagógico à rotina, tá? Se você tem um contrato pedagógico, uma rotina a seguir, além da... Claro, porque a gente tem o nosso horário das disciplinas, né? Um professor do 5º ano, um professor do 4º, ele é um pedagogo que ele ministra todas as disciplinas. Língua portuguesa, matemática, história, geografia, etc. Então, mesmo tendo essa divisão de horários, é necessário que nas salas nós tenhamos quadro de rotina, certo?
Aquele quadro mesmo da semana, a hora de entrar, a hora da disciplina A, B e C, a hora do intervalo. Isso é essencial, porque mesmo sendo alunos um pouquinho maiores e os pequenininhos, então, mais ainda, é um recurso visual concreto. Estou falando o tempo todo de usar recursos concretos. Então, a gente tem que usar esse material a nosso favor. Ter lá uma rotina de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A hora que entra, até que horas é a aula tal, a hora do intervalo. E ter os acordos, os combinados. Outro quadro de acordo, né? E uma vivência que até na psicologia é muito defendida, né? Que é o reforço positivo, né? Uma abordagem da psicologia behaviorista, que a gente também usa muito dentro da educação especial, né? Principalmente em atendimento de alunos e pacientes com autismo, né? Fazer um quadro de pontuação, né? Eleger. Essa semana nós vamos ter o líder da sala, nós vamos ter o vice-líder, e aí pega logo aquele aluno mais agitado. Pega logo aquele aluno que é mais difícil de você lidar. Para um ser um líder, outro ser vice-líder, outro ser monitor. Aí o líder, o vice-líder ajuda a organizar a sala, direciona os coleguinhas a juntar o lixo do chão, colocar na lixeira, arrumar a carteira, botar a mochila no lugar, a lancheira no lugar, abrir o livro. Aí aquele que é o monitor vai e ajuda aquele aluno com deficiência. Toda semana eleger um líder, um vice-líder, um monitor. E aí todos vão se sentir importantes, né? O principal é usar essa energia, porque hoje as crianças têm muita energia. Muito, essa energia deles a nosso favor, colocar para trabalhar junto, um trabalho colaborativo, e assim você consegue agregar e ter a escuta e ter o respeito desses alunos. Então, mapa de classe, organizar conforme as especificidades dele, o quadro de rotina, quadro de combinados, né? Trabalhar com grupos produtivos em determinadas atividades. Eu tenho um aluno que é mais tímido, eu tenho um aluno que é bem falante, que é bem agitado, então eu monto um grupo produtivo com aquele aluno para um estimular o outro. Fazer esse quadro de combinados. E outra coisa muito importante, todo professor, de que modalidade for, professora Alessandra, precisa aprender e estudar como se dá o neurodesenvolvimento do ser humano. Como é que eu vou ser uma professora do Infantil 3 e eu não compreendo que a forma daquele aluno do Infantil 3 se expressar e se comunicar é correndo, pulando, brincando e eu quero um robô naquela minha sala de aula? Como é que eu vou ser uma professora do 5º ano, que os meninos já são pré-adolescentes, indo para o 6º ano, cheio de hormônios, formando o juízo de valor, aí vai as fases piagetianas lá da nossa pedagogia, que a gente esquece do que estudou. Né? Quando a gente vai estudar Piaget, a gente vê as fases do neurodesenvolvimento e a fase da moral, da anomia, da heteronomia e da autonomia. Anomia não há juízo de valor. Heteronomia, a gente segue o que os pais querem. E a autonomia é essa fase da pré-adolescência, da adolescência. É um corpo de crescendo, mas a mente é de criança. Mas o corpo não acompanha a mente, eu quero ser um mini adulto. Então, eu tenho que conhecer a fase de desenvolvimento que o meu aluno está, seja no infantil, fundamental 1, fundamental 2, para saber como ele enxerga o mundo, como ele pensa o mundo, como ele pensa também sobre si, para conseguir usar uma linguagem que eu me adeque. No AE, nós trabalhamos como polo. Nós atendemos a várias escolas de um bairro. Quando eu vou visitar a creche ou o centro de educação infantil, eu vou de tênis, de leg, me abaixo a manhã inteira, converso com o meu aluno olho no olho, vou para o parque, subo escada desse, escada, escorrego, faço tanque de areia, porque ali eu estou avaliando alunos que estão numa fase de movimento e do brincar livre. Mas, quando eu vou atender os meus alunos adolescentes do 9º ano, eu já vou usar outra linguagem. E aí, cara, beleza? Seja bem-vindo, senta aqui. Rapaz, o que foi que aconteceu contigo? Rapaz, eu vim no Interclasse, tu levou uma queda, não foi? Me conta aí. A gente tem que conhecer a fase de neurodesenvolvimento do nosso aluno para usar uma linguagem adequada. Isso é fundamental. Né? E aí, como é que eu vou controlar, entre aspas, uma sala de aula onde eu não tenho acordo, não tenho rotina, não trago os alunos para perto de mim, não conheço a linguagem deles. Eu tenho que saber quem é o Minecraft, eu tenho que saber quem é o Roblox, eu tenho que saber quem é o Enaldinho, eu tenho que saber quem é o Problems. São os YouTubers. Eu tenho que saber. Como também para os pequenininhos, eu tenho que saber cantar o show da aluna, eu tenho que saber cantar as músicas do Beat e as músicas do Little Angel e do Baby Shark. Ser professor
é pensar naquele aluno o tempo todo. Aonde eu vou, estou pensando nele. Se eu passo na frente de uma loja, mas tu está passando a tua carga horária de trabalho, é vocação. Então, eu vejo muito que na educação a gente tem que ter essa vocação, que é o que nos move que é um ponto que a gente estava conversando agora, buscar uma formação continuada. Quando nós começamos a falar de inclusão, né, nós falávamos muito assim, vamos fazer uma formação em contexto para sensibilizar o professor da sala de aula regular a fazer uma educação inclusiva de qualidade. Essa palavra ela não é mais para estar no nosso vocabulário, professora Alessandra. Não é mais tempo de sensibilizar. Educação inclusiva é direito adquirido há anos. Aquele colega que não compreende isso, ele está desatualizado da contemporaneidade do que é a vida docente. Eu me formei, eu tenho que entender que essa neurodivergência vai estar na minha sala. Então, eu tenho que procurar formas. Fabíola, assim que você se formou, você se sentia totalmente capacitada para atender o aluno com TDAH? Não. Mas aí a Fabíola foi estudar, foi ler, foi buscar a formação continuada. Tanto a que me era promovida pela escola particular que eu trabalhava, como por meus próprios recursos. Porque o profissional, ele se faz pela sua busca e pelo seu interesse. Então, se eu tenho uma turma tão diversa dentro da minha sala de aula, é preciso buscar formas de entender como eles funcionam para aplicar essas estratégias. E aí entra o que a gente conversou desde o início. Os alunos vão conseguir aprender. Mas eu tenho que me mover enquanto professora para oportunizar esses momentos. Com certeza. Eu vejo aqui, né, quanto professora, a grandeza da sua fala e como eu queria, e o meu objetivo sempre é do meu podcast, levar essas reflexões, como são ricas e importantes. Se cada professor parasse para refletir um pouco sobre essa fala, eles iam ter outra sala de aula, outro tipo de trabalho, porque realmente quando você não tem esse planejamento, esse conhecimento, você se desestrutura. Por que eles reclamam tanto que estão realmente com a questão da saúde mental, né, desgastada? Por conta disso, de falta de planejamento e falta de conhecimento. Porque se eles juntam os dois, se ele tem um conhecimento e planeja sua sala de aula para se tornar uma sala de aula tranquila, para se tornar uma sala de aula que tenha realmente um ganho, né, de aprendizado, e que os alunos sejam protagonistas do seu conhecimento, que isso é importante, porque eles se envolvem, como você mostra o lúdico é muito importante para os pequenos brinquedos, para os grandes projetos, mas que eles se envolvam, né? E isso se torna muito mais fácil e mais tranquilo até para o seu próprio, sua própria vida, né? Se torna muito mais tranquila. Eu fiz uma pesquisa e eu tive a oportunidade de vivenciar isso. Salas de aula que o professor hoje ainda dá aula na questão do tradicional e sala de aula que o professor está com outro tipo de metodologia. A metodologia ativa e os meninos muito mais envolvidos, o professor se desgasta muito menos, o professor muito mais tranquilo. Então, isso eu levo aí para toda a sua fala, que se você busca esse conhecimento para trabalhar nessa sala, que hoje é uma realidade, a questão da inclusão, não tem mais o que se discutir, não tem mais o que dizer, eu não estou preparado para trabalhar numa sala com inclusão, entendeu? Eu acho que é um ganho muito grande para o professor, para a sua própria vida, sua própria saúde emocional e mental. Eu estou muito feliz com o nosso bate-papo, muito rico, doutora Fabíola, com sua contribuição, do seu conhecimento sobre esse assunto que é tão necessário para a gente, né? A gente vê mesmo que nesse momento de inclusão, ainda tem muita gente despreparada. Sim. Professores despreparados para lidar com esses alunos, né? E aí eu lhe pergunto, na questão da própria gestão, né? Sim. Porque a gestão, ela tem que estar ali junta com o professor. Muitas Sim. vezes, eles se acham que não está com aquele apoio. E o que é que a gestão pode contribuir para ajudar esse professor a fazer um trabalho que seja mais bem
organizado lá na sala de aula dele? Isso, assim, a gestão escolar, ela é composta por diretor, coordenador pedagógico e secretário escolar. Esses 3 profissionais, eles são importantíssimos no dia a dia da escola, da rotina pedagógica, para gerar essa pedagogia inclusiva. O diretor, ele é a grande referência em relação à inclusão. Tá? O diretor é que é responsável pelos pedidos de material, distribuição também de material. O diretor, ele marca encontros pedagógicos, o diretor participa das reuniões de planejamento. Um diretor, ele também é pedagógico. Fora o administrativo, gestão democrática, ele tem que participar de todos esses momentos. Eu tenho até como exemplo 2 escolas que eu passei. Trabalhei um tempo numa escola em que o diretor viu um aluno com deficiência, ele tinha medo e se trancava numa sala. Se um autista, nível de suporte 3, entrava em crise, que isso acontece no dia a dia da escola, entrava em crise, se jogava no chão, chorava, o diretor saia correndo, vai, não, chama a Fabíola, ela resolve. Esse diretor, ele está tendo uma postura inclusiva, né? Ele também tem que procurar se preparar, se formar, entender o que é aquilo e dar esse suporte ao professor de sala de aula comum e também a um professor de OAE no momento desse. Ele é aluno da escola também, tanto quanto os outros. Já em outra escola que eu participo, eu tenho outra diretora que chega, o que foi que houve que ele está chorando? Tu quer um copo d'água? Eu trago um copo d'água para dar para ele? Né? Tenta se aproximar do aluno. E até no momento em que eu estou contendo, sim, eu estou contendo aqui, eu estou segurando para ele não pular da arquibancada, traz lá uma água. E traz também a bolinha de slime, que é o objeto sensorial que ele se acalma. Estou indo na hora. Presença, corpo a corpo. Tanto facilitar os materiais, que isso é uma das funções do gestor da escola. Os materiais pedagógicos, disponibilizar aquilo que o professor precisa, como estar perto, nem que seja para dizer o que é que eu posso te ajudar. Isso já é uma postura democrática, isso já é uma gestão democrática. Coordenador pedagógico. Ajudar o professor no planejamento. Trazer ideias, estratégias também de atividades, do que pode complementar no dia a dia da sala de aula, ajudar, orientando como usar os recursos que a escola tem ou que não tem, ajudar a construir junto. Né? Uma vez eu vi um grupo de coordenadoras que, numa formação em contexto, a escola tinha pouco material dourado para trabalhar centena, dezena, unidade, né? Com os alunos de uma escola que tinha muitos 4º e 5º anos. Nós fizemos uma formação em contexto onde nós construímos, junto com as coordenadoras, foi muito legal, as coordenadoras facilitando a formação em contexto, material dourado com palito e picolé. Né? Então, esse olhar pedagógico, olhar no planejamento, ajudar também, né, com ideias de atividades, e o coordenador pedagógico e o diretor também participarem das reuniões com os pais, dos momentos das entregas de relatórios e boletins, né? Fazer essa mediação junto à família. Outro grande papel da gestão, principalmente nos que são polos de AE, ajudar o professor do AE nos encaminhamentos à saúde, né? Às vezes o diretor ele tem um vínculo com o coordenador do posto de saúde próximo da escola, né? Ser esse parceiro o tempo todo, tanto de presença como do olhar pedagógico. Secretário escolar também é muito importante. O secretário é o que recebe as pastas para matricular, é o que o secretário é o que primeiro abre as portas da escola. É o que faz a acolhida. Junto desde o monitor de acesso, o porteiro, como se chame, até chegar à secretaria, ele é o primeiro, ele vai ter contato, primeiro com receber aquela pasta, inserir os meninos no sistema, repassar para os professores quem são os alunos com especificidade de cada turma, né? Ajudar os professores a marcar a reunião com as famílias, que muitas vezes é o secretário que tem os contatos com os familiares. Então, a gestão, que é esse tripé de funcionários, de membros, ela é essencial. E, além de ser esse facilitador, também oportunizar os diálogos com as famílias, né? Muito importante o diálogo, né? A proximidade da família com a escola. Isso, e assim, outro papel muito importante é entender que a escola é um espaço de formação continuada.
Às vezes a gente fica engessado em ver como formação só aquele momento em que eu saio da minha escola, vou para um polo de formação e tenho uma aula expositiva, dialogada com data show, numa lousa, sobre determinado tema. Essas formações, elas são válidas também. Eu não estou desmerecendo, que isso fique claro. Mas, além desse formato, nós temos a formação em contexto. E hoje, dia a dia. isso, na O carga dia a dia. horária do professor, eu tenho como exemplo a Rede Fortaleza porque eu sou da rede, né? Então, eu tenho que falar daquilo que eu vivo, né? Da minha vida. Então, na nossa carga horária de formação, nós temos a formação em contexto, onde a gente senta na hora do planejamento, junto com o coordenador, e a temática da inclusão, ela faz parte dessa formação em contexto. O coordenador, ele pode contar com o professor do atendimento educacional especializado para fazer essa formação em contexto. E aí entra temas como o que são as deficiências, o que são os transtornos, os marcos de desenvolvimento, o neurodesenvolvimento dos nossos alunos, estudar os estudos de caso, né? Desses alunos com especificidade. Essas formações em contexto, elas são promovidas por quem? Pela gestão. Né? Então, compreender como mais um espaço de crescimento para todos, para ter como consequência e resultado uma melhora da educação inclusiva. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Que coisa mais rica esse assunto. Eu ficaria aqui o dia todo lhe ouvindo com o seu conhecimento e a importância, né, desse assunto. Eu queria demais que os professores refletissem, porque a gente quer crescimento, a gente quer melhoria de trabalho para os professores em relação a tudo, né? Eu tenho certeza que o professor quer o melhor para os seus alunos. E é só ele realmente ir em busca de mais conhecimento, não esperar, como você disse, a própria sala de aula dele já é ali uma formação onde ele vai buscar. Eu aqui não estou bom, eu vou ter que ir atrás de aprender isso aqui, eu não estou conseguindo lidar com esse tipo de problema. E seja qualquer um, a gente tem que estar em constante aprendizado para que o nosso trabalho seja eficiente, né, e eficaz. E, Fabíola, para a gente concluir, que eu passaria o dia todo aqui com você. Tem muita coisa para conversar. Muita coisa para conversar. A língua coça. Vamos fazer até outro momento, né? Para dar continuidade. Você deixaria aqui para os professores de sala de aula, aquela coisa assim, bem que você diz assim, não, professor, é fundamental que para você começar, se você ainda não parou para pensar sobre tudo isso que a gente conversou aqui, eu lhe dou uma dica, assim, primeiro, fundamental. O que é que você me diria para os professores parar e dizer, puxa vida, eu não tinha ainda pensado nisso e eu vou aqui fazer essa reflexão. Diga uma dica bacana. Uma palavra que perpassa na minha vida como um todo, né? Tanto na minha casa, como na escola, acolhimento. Eu não tenho como lhe dar, meu colega professor, uma fórmula concreta e fechada de como realizar a inclusão. Aqui nós estamos dando dicas, trocas, vivências que acontecem na vida real e que são positivas. Mas cada um é único. Então, o maior segredo da educação inclusiva é essa palavra, acolhimento. Eu preciso chegar perto do meu aluno e saber quem ele é. O laudo, o diagnóstico, ele é necessário para políticas públicas, para nós conseguirmos recursos para a escola, é claro. Tudo na vida tem um nome, a gente precisa ter um nome para uma determinada situação, manifestação comportamental, etc. O laudo, ele é um norte para um caminho a seguir, mas o laudo não é o aluno. Se eu vou dar um exemplo, um nome aleatório, José Arthur, autista, e essa é a primeira informação que chega para mim enquanto professora, eu não tenho que me fechar só no autismo, eu tenho que acolher o José Arthur. Eu tenho que saber quem é o José Arthur. Conversar com o José Arthur, trazer o José Arthur para perto, conhecer a história de vida dele, conhecer a família dele, saber onde é que ele mora, saber o contexto cultural que ele está inserido, social, e acolher nas habilidades e nas dificuldades que ele tem. Se eu posso ser doutora em educação, ter todo o conhecimento do mundo sobre o que é um TDAH, um autista, enfim, mas se eu não acolher aquele meu aluno, aquela pessoa, o José Arthur, meu diploma não serve de nada. Então, o acolhimento é a principal palavra, né? E, assim, eu passei pela vida de
da educação especial desde quando a minha mãe era viva. Minha mãe era professora de educação especial, a mamãe me levava para Pestalozzi, a mamãe me levava para a Seduc. Eu fui picada na gestação da minha mãe. Minha mãe já faleceu há 9 anos e eu sempre digo que a maior herança que ela me deixou foi a minha profissão e a minha fé. Né? Mas aqui a gente não está conversando sobre fé, mas faz parte da vida. Faz sim. Somos sujeitos integrais. E aí, hoje eu sou professora do AE, psicopedagoga e sou mãe atípica também. Eu tenho um filho que teve paralisia cerebral e que, graças a Deus, houve uma correção motora, paralisia cerebral, mas aí lá vai a professora, não é deficiência intelectual, é física, né? E aí ele passou por estimulação na fase certa da neuroplasticidade. Hoje o meu filho anda, o meu filho corre e ele tem um transtorno do déficit de atenção misto, né? Combinado. Ele é desatento, hiperativo e impulsivo. E hoje eu vivo esse acolhimento nos 2 lados da Fabiola, que é uma pessoa só. Na escola, na clínica e em casa. Para mim, o meu filho ele não é um diagnóstico. Eu tenho que saber quem ele é. E não é fácil, é desafiador. Mas em cada dia acolhê-lo da mesma forma que eu acolho os meus alunos. Então, a grande dica é o acolhimento. Chegue perto do seu aluno, não tenha medo dele, tá? Acolha, ame e pense, se for seu filho, se for seu sobrinho, se for seu primo, as deficiências e os transtornos cada vez mais aumentam. Então, ela pode bater na porta da sua casa. E se fosse um parente seu, você ia agir dessa forma ou iria acolher? Essa é a grande questão. Olha, uma grande dica, e eu acredito demais nessa questão do acolhimento, da afetividade, de você conhecer seu aluno, de você conhecer a história dele, porque aí você, sim, entra na vida dele e vai saber conduzir, né, com maestria essa criança. Pois, doutora Fabiola, como eu estou feliz demais com esse assunto, triste porque está acabando. E aí eu quero dizer que esse nosso bate-papo, que seja um espaço de reflexão, né, de aprendizado, de conhecimento, para todas essas pessoas que vão nos assistir, que vão ouvir nosso bate-papo, porque a inclusão hoje ela já está posta aí em uma sociedade inclusiva, como eu digo, ela é acolhedora, ela é equitativa para todos, e é esse nosso objetivo. Reflitam sobre esse bate-papo. Obrigada. Eu que agradeço. E eu quero que você deixe aqui o seu @. Pronto. Porque, com certeza, para dizer para todos, professora Fabiola, ela tem aí um canal. Sim. Que ela fala muita coisa boa, e eu quero que vocês sigam a professora doutora Fabiola. Tem o meu Instagram, né, que é @FabiolaJanebro, JANEBRO, que eu sei que é um nome incomum, Fabiola Janebro, e também o @AprenderAtiva. Né? No canal da Aprender Ativa, vocês entram e o Instagram já é um canal de formação continuada, tá? Pelos vídeos que a gente veicula por lá, fora os cursos também que a gente oferta. A gente está abrindo agora um curso de Plano Educacional Individualizado, PEI, né? Então é só dar uma olhadinha lá, falar comigo que eu estou aqui à disposição de vocês, Aprender Ativa. Muito obrigada, e eu vou colocar também aí os seus arrobas e seus endereços no nosso Instagram, para que todos possam seguir você, que com certeza é um grande ganho para todos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada também.